Ok, então acho que a gente pode iniciar. Então, bom dia a todos, meu nome é Patrícia Prola, eu sou médica geneticista, professora do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu oriento alunos de graduação e de pós-graduação, e também sou professora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital terciário, né, um hospital geral, onde a gente tem, então, um ambulatório de oncogenética. Há 10 anos eu trabalho com oncogenética, eu atendo pacientes e famílias com câncer hereditário. Eu também sou coordenadora da Rede Nacional de Câncer Familiar, que congrega várias instituições em diferentes estados do Brasil e hoje conta com 10 centros de referência. Então, aqui está o meu e-mail, né, peprola@gmail.com. Depois dessa apresentação, a gente vai ter um espaço para perguntas, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem depois entrar em contato comigo por e-mail, claro que eu estou totalmente aberta. Então, hoje a gente vai falar, para fazer uma aula bem introdutória, né, de quando suspeitar de câncer hereditário. Quando que, frente a um paciente com câncer ou com uma história familiar de câncer, vocês têm que pensar em, talvez, encaminhar esse paciente para uma avaliação um pouco mais detalhada. Então, se a gente olhar as estimativas para câncer no Brasil, esses são dados de 2012, mas em 2014 a gente não vai ter um quadro tão diferente. A gente tem vários tumores que são muito prevalentes em homens e também em mulheres. Hoje eu vou salientar os tumores de cólon e reto, que são os terceiros em número, tanto em homens quanto mulheres, e também vamos falar um pouquinho sobre o risco hereditário para câncer de mama, que é o tumor mais prevalente entre mulheres no Brasil. Então, esse vai ser o nosso foco da apresentação de hoje. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, é que 1/3 do total de neoplasias que é diagnosticado hoje no mundo poderia ser evitado por várias iniciativas de prevenção primária. Aqui a gente pode falar um pouquinho das vacinas, que não se relacionam tanto com câncer hereditário, mas que são uma estratégia muito importante, especialmente em alguns países, né? Vou falar um pouquinho como exemplo da hepatite, das vacinas de hepatite e hepatocarcinoma no continente africano, por exemplo. Mas uma outra estratégia é que se a gente tivesse uma maneira de identificar pessoas em alto risco para câncer, a gente poderia direcionar essas pessoas para programas de prevenção específicos para esse risco. E aí que entra toda a questão da oncogenética, em que a gente avalia pessoas e famílias quanto a fatores de risco para câncer hereditário, sabendo que essas pessoas têm um risco muito maior de ter câncer ao longo da vida, muitas vezes em idade precoce, frequentemente mais de um tumor, e ao identificar essas pessoas, a gente tem uma oportunidade de redução de risco. Então, se a gente olhar de forma bem genérica, como que a gente classifica o câncer quanto ao componente hereditário, isso é uma classificação bem genérica, bem didática, um pouco mais complexo do que isso na vida real, mas para a gente entender esse esquema ajuda bastante. A grande maioria dos casos de câncer, a gente classifica como tumores esporádicos, 70% a 75% de todos os casos. Nessa situação, a gente vai ter alteração de múltiplos genes de pequeno efeito que estão relacionados a câncer e uma contribuição importante do ambiente. Só a maioria dos casos, a gente vai ver numa família, que é esse desenho aqui que a gente chama de heredograma, uma pessoa que está pintada aqui em preto, que quer dizer que ela teve um diagnóstico de câncer aos 70 anos, por exemplo, uma mulher com câncer de mama aos 70 anos e mais ninguém na família. Por que eu imagino que esse caso seja esporádico? Porque o diagnóstico está acontecendo na média de idade que se observa para a população geral, não temos mais de um tumor, e a história familiar é negativa. A gente tem uma outra situação bem mais extrema, que é o caso em 10 a 15% de todos os tumores, que são as famílias, então, que têm câncer hereditário. Nessas famílias, o que a gente vai ter é uma alteração genética, uma mutação de grande efeito, que por si só pode ser identificada como a principal causa para a ocorrência daquele tumor ou daqueles tumores. E geralmente essa alteração genética ela é herdada de geração em geração. Então, nesse desenho de família aqui, que a gente tem 3 gerações, a gente está vendo que tem uma pessoa acometida por câncer em cada uma das gerações.
a média de idade ao diagnóstico dos tumores é bem menor, né? A gente tem diagnósticos antes dos 50 anos de idade, ainda sem nem falar do tipo de tumor, né? Tanto homens quanto mulheres acometidas. Então, nessas situações, o ambiente também pode ter uma influência, mas ela é bem menor, e o que realmente predomina é o fator genético, que nesse caso é uma única mutação de grande efeito que pode ser herdada. E a gente tem situações intermediárias, que a gente chama de câncer familiar, que hoje é meio que um saco de gatos, tá? Então, a gente imagina que nessas famílias possam existir alterações de alguns genes de efeito pequeno ou intermediário e também uma contribuição moderada do ambiente. Aqui a gente vai ter pessoas que têm câncer em uma idade mais avançada, nós não vamos encontrar uma alteração genética de grande efeito, uma única alteração, e a gente vai ter esses agregados de câncer na família, né? Mas o que chama atenção é que são menos casos em uma família e as idades são mais tardias, dificilmente a gente vai ter uma pessoa com mais de um tumor. Nesses dois grupos, e especialmente no grupo hereditário, a gente vai ter então pessoas de maior risco para câncer ao longo da vida, e se a gente conseguisse identificar esse grupo, a gente teria então uma forma bem objetiva de encaminhar as pessoas em risco para programas de prevenção específicos. Então, um dos aspectos que é absolutamente fundamental na avaliação do risco hereditário de câncer é a história familiar. Então, essa é uma ferramenta que todos nós podemos usar, ela é relativamente barata, o que mais custa aqui é o tempo que a gente vai dedicar a essa atividade, né? Então, esse slide está em inglês, mas o desenho é bem ilustrativo. Então, se vocês estivessem, por exemplo, atendendo uma mulher, né, vamos imaginar que essa mulher tem 50 anos de idade, a gente chama a primeira pessoa de uma família que tem uma queixa ou um problema genético, a gente chama de probando, né, ele fica indicado por essa seta. Vocês têm os familiares de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, os familiares de primeiro grau são os filhos, que é a geração imediatamente abaixo dessa pessoa, os irmãos e irmãs, que é a geração, né, a mesma geração da pessoa, e o pai e a mãe. Os familiares de segundo grau são os tios e as tias. Então, marcado com o número 2, que são a tia, o tio, né, os netos, a gente tem, então, os sobrinhos e sobrinhas são os familiares de segundo grau. E os primos e irmãos são os familiares de terceiro grau. Por que é importante a gente identificar? Porque, de acordo com o grau de parentesco, a gente vai ter um conteúdo genético compartilhado com a nossa pessoa probanda que é diferente. Então, os familiares de primeiro grau compartilham um percentual maior do material genético com o nosso paciente do que os familiares de segundo, e os familiares de segundo compartilham um componente genético maior com o nosso paciente que os familiares de terceiro grau. Então, à medida que a gente vai afastando o parentesco, também vai diminuindo o componente genético que é comum a essas pessoas, tá? Então, como é que a gente identifica um paciente em risco para câncer? Eu vou me focar, como eu havia colocado para vocês antes, em câncer coloretal e em câncer de mama. Claro que a gente também tem critérios para identificação de risco de outros tumores, mas como esses são bastante prevalentes, a gente tem um tempo reduzido, a gente vai se concentrar nesses dois principais. Então, a história familiar é muito importante nessa avaliação e tem critérios da história familiar que, por si só, já aumentam o risco relativo e o risco absoluto de uma pessoa desenvolver câncer coloretal ao longo da vida. Então, nessa tabela, vocês vão ver que, de acordo com a história de câncer de intestino de uma pessoa, simplesmente de acordo com a história, a gente pode fazer uma estimativa de risco daquela pessoa desenvolver câncer de intestino ao longo da vida. Por exemplo, se eu tenho um familiar de primeiro grau com câncer coloretal,
O risco cumulativo vital de ter eu também câncer coloretal até os 79 anos é estimado em 9%, que é maior do que o risco médio da população geral, que é em torno de 4 a 5%. Isso significa, em termos de risco relativo, um risco relativo de 2,3 em relação ao risco de base da população geral. Se eu tenho mais de um familiar de primeiro grau, por exemplo, o meu pai teve câncer coloretal e o meu irmão teve câncer coloretal, o meu risco relativo já vai para 4,3. Se eu tenho apenas um familiar de primeiro grau, mas ele foi diagnosticado em uma idade bastante precoce, antes dos 45 anos, eu também tenho um risco relativo em torno de 4. Então, esses dados, sem nenhuma avaliação genética mais sofisticada, sem teste genético, só pela história familiar, pela avaliação dos tumores na família e da idade ao diagnóstico e grau de parentesco dos afetados, a gente já pode ter uma ideia. Isso vai ser importante porque estes riscos relativos estimados podem direcionar condutas, por exemplo, de rastreamento, que são diferentes das condutas de rastreamento da população geral. Então, se hoje o recomendado é que cada indivíduo faça uma colonoscopia aos 50 anos de idade, depois a cada 10 anos, se a primeira colonoscopia foi normal, uma pessoa que tenha um risco relativo de 4, pela história familiar, essa recomendação de rastreamento vai ser diferente. A idade, ela é um fator importante também. Então, só para salientar nessa mesma tabela que nós vimos anteriormente, se na minha história eu tenho um familiar de primeiro grau com câncer coloretal e eu não sei precisar com que idade esse meu familiar teve câncer coloretal, o risco relativo para mim é de 2,3. Mas se eu sei que esse familiar teve um diagnóstico antes dos 45 anos de idade, eu já posso estimar esse risco relativo em um número bem maior, que é próximo de 4. Então, a idade é um fator de risco bastante importante para o câncer coloretal. Como exemplo, além do câncer coloretal, a gente também pode falar do câncer de endométrio. Então, sempre que a gente identificar um indivíduo que tem um diagnóstico de câncer coloretal ou câncer de endométrio antes dos 50 anos de idade, independente do tipo de tumor, independente de outras características da história médica daquele indivíduo, só pela idade a gente tem que suspeitar que talvez essa pessoa tenha uma forma hereditária de câncer que a gente chama de síndrome de Lynch. Isso por si só já é um critério para encaminhar essas pessoas para avaliação genética. O que é importante é que a história familiar nem sempre é conhecida e o relato nem sempre é confiável. Então, é importante a gente tentar, de alguma forma, confirmar este relato. Então, se algum paciente ou indivíduo diz que tem um irmão com câncer coloretal diagnosticado antes dos 50 anos de idade, se tiver uma maneira de confirmar essa informação com algum laudo, isso pode ser bastante útil. Então, como é que a gente pode investigar um pouco mais essas pessoas que têm câncer de endométrio ou de cólon antes dos 50 anos, para tentar definir se eles têm uma forma hereditária de câncer? Uma coisa que se pode fazer é a análise do tumor, que está emblocado em parafina, que geralmente foi retirado, né, na cirurgia ou do câncer de intestino ou do câncer de endométrio, e se faz então um exame de imunistoquímica, que é relativamente simples e de baixo custo, para verificar se as proteínas que estão relacionadas com essa síndrome, que são as proteínas do sistema ME, estão presentes no tumor ou não. Então, esse é um teste de rastreamento ou de screening que pode nos ajudar a confirmar essa suspeita de síndrome de Lynch que a gente levanta só pela idade do paciente. Mas o ponto-chave aqui é que sempre que vocês tiverem um indivíduo com câncer coloretal endométrio antes dos 50 anos, tem que levantar essa suspeita da possibilidade de esse indivíduo ter uma síndrome genética de predisposição ao câncer. Esse é o desenho de uma família que tem essa síndrome, a síndrome de Lynch. Esse é um desenho que mostra
uma família com as características bem marcantes da doença. Além de câncer de intestino e câncer de endométrio, as pessoas que têm a síndrome de Lynch podem ter vários outros tumores, que estão descritos nesse quadro à esquerda, embaixo da figura. Então, câncer coloretal, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer gástrico, câncer pancreático, câncer de intestino delgado, tumores do ureter e da pelve renal. Então, o que nos faz pensar também em síndrome de Lynch além da idade, que é um critério muito simples? Quando a gente vê na família mais de uma geração acometida por estes tumores, que é o que a gente chama da regra de 3-2-1. O que é essa regra? Se numa família vocês têm 3 pessoas com tumores da síndrome de Lynch, em 2 gerações sucessivas afetadas por câncer, e pelo menos um indivíduo dessa família tem câncer antes dos 50 anos, a gente suspeita da síndrome de Lynch. Então, aqui nesta família, vocês vão ter 3 gerações acometidas por câncer. A gente está vendo indicado por uma seta, né? Uma senhora que é o nosso probando, que teve câncer coloretal antes dos 50. Depois ela teve simultaneamente um câncer primário do ovário e um outro tumor do endométrio. E depois, com 51 anos, ela teve um tumor de pâncreas. Esse é um caso bem extremo, nem sempre a história é tão óbvia assim. Mas vocês vão ver que ela tem vários familiares com câncer coloretal em idade jovem e também familiares com câncer de endométrio em idade jovem. Então essa é uma família bem característica que eu trago como exemplo para mostrar uma situação extrema. E por que é importante a gente identificar essas famílias? Vocês estão vendo que tem várias pessoas que não estão pintadas de preto, que não tiveram câncer ainda, que são irmãos ou filhos, aqui não estão nem desenhados os sobrinhos. Tem outros familiares ainda sem câncer. Quando a gente identifica essa predisposição genética na família, o que pode acontecer é que a gente pode ter uma ferramenta para ver quem mais nessa família tem risco e quem não tem risco. E de uma forma mais objetiva, encaminhar as pessoas em risco para programas de prevenção e dizer para aquelas que não herdaram esse fator de risco da família que elas podem ser acompanhadas como pessoas da população geral, sem levar em conta toda essa história familiar. Aqui tem um quadro só para vocês verem que tipo de riscos de câncer as pessoas com síndrome de Lynch têm ao longo da vida. Então, vocês vão ver na primeira coluna os tipos de câncer que são mais prevalentes em quem tem a síndrome de Lynch. Cólon e endométrio são os primeiros da lista, mas tem vários outros. Na segunda coluna, vocês vão ver o risco cumulativo vital destes tumores acontecerem na população geral. E depois, nas outras colunas, por exemplo, na coluna logo ao lado do risco da população geral, vocês vão ver os riscos cumulativos vitais de câncer em quem tem mutações no sistema MMR, quem tem síndrome de Lynch, são significativamente maiores que os riscos da população geral. E a idade média ao diagnóstico desses tumores também é muito mais precoce do que a que a gente costuma observar na população geral. Então, câncer de cólon, por exemplo, que na população geral tem um risco cumulativo vital de em torno de 5%, em pessoas que têm a síndrome de Lynch, por alterações nos genes MLH1 e MSH2, o risco de 5,5 passa para até 40%, né, a 80%, e a média de idade ao diagnóstico é variável de família para família, mas a média sempre vai ser inferior à média de idade ao diagnóstico da população geral, para esse tumor. Tá? Então, essas pessoas têm riscos muito elevados de câncer, frequentemente tem mais de um tumor e o diagnóstico acontece em idade bem precoce. O que são um outro achado bem interessante que pode nos alertar para risco genético? Achado dos exames de imagem. Então, por exemplo, para câncer coloretal, uma pessoa que faça colonoscopia por um sintoma de sangramento colônico, ou uma dor abdominal, ou, por exemplo, uma colonoscopia de rastreamento, se nós observarmos nessa pessoa mais de 10 adenomas, que são tumores benignos do intestino, que pode ser ao mesmo tempo, pode ser cumulativamente mais de um exame,
ou pólipos do tipo amartomatoso, do trato gastrointestinal, ou pólipos do tipo serriado do intestino, a gente sempre tem que pensar que possa existir uma forma hereditária de câncer. Então, aqui trazendo um exemplo, esse é um exemplo de uma síndrome que a gente tem que suspeitar quando tem pólipos do tipo amartomatoso. Então, se tem o resultado de uma colonoscopia, claro que é importante que, se tiver um pólipo, seja feita uma biópsia e um exame anatomopatológico, e se o resultado for de pólipos amartomatosos do intestino, a gente tem que suspeitar, por exemplo, de uma síndrome que se chama Poitz-Jeghers. Nessas pessoas, a gente tem pólipos de intestino delgado, intestino grosso. No exame clínico, o que é bem comum é a gente ver uma hiperpigmentação das mucosas, especialmente em torno da boca, então nos lábios, na mucosa oral, mas também nos dígitos e na genitália. Pode ter uma história familiar de vários tumores, que não são só, né, tumores de intestino, mas tumores de mama em vários outros órgãos. Então, aqui a gente tem uma tabela com os diferentes tumores que podem acometer as pessoas com essa síndrome: mama, intestino, tumores gástricos, intestino delgado, pâncreas e assim por diante, com os riscos cumulativos vitais indicados ali logo ao lado. E a gente tem recomendações de rastreamento ou até intervenção que vão ser diferentes da população geral quando a gente tem esse diagnóstico. Então, de novo, são pessoas que, quando a gente identifica, né, a gente sabe que essas pessoas têm um risco para câncer ao longo da vida que é muito maior que o risco da população geral, e isso justifica, então, o encaminhamento para programas de rastreamento específicos. Agora, passando para câncer de mama hereditário, só para a gente ter alguns exemplos também, tá? A história familiar vai ser muito importante. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul, dentro de um projeto que é a Coorte Núcleo Mama Porto Alegre, que teve a participação da Secretaria Municipal de Porto Alegre, da Secretaria Estadual também. E nesse trabalho nós fizemos um acompanhamento de uma coorte de mais de 9 mil mulheres por mais de 10 anos quanto ao risco para câncer de mama. Vários fatores de risco, entre eles história familiar. E nesse projeto, nosso grupo desenvolveu, então, um questionário, que é um questionário simples de 7 perguntas, relacionado à história familiar de câncer e à idade ao diagnóstico de alguns tumores-chave, que seriam, então, questões direcionadas aos achados comuns em famílias com as síndromes mais prevalentes de câncer de mama hereditário. Então, nesse questionário, que pode ser aplicado rapidamente, no nosso projeto nós aplicamos este questionário em 18 unidades do Programa Saúde da Família, todas as mulheres de mais de 18 anos que consultavam nessas unidades do PSF por as mais variadas razões, e sempre que houvesse pelo menos uma resposta sim a uma destas 7 perguntas, isso justificava encaminhamento para uma avaliação genética, e a partir dessa avaliação genética, então, por um especialista, nós validamos esse questionário, olhando posteriormente a história familiar completa, com a confirmação dos laudos anatomopatológicos, e tentando verificar qual a sensibilidade e especificidade da identificação de pessoas com câncer hereditário a partir desse simples questionário. Então, nós levamos em conta todos os familiares de primeiro, segundo e terceiro grau, mas neste questionário nós demos ênfase a familiares de primeiro grau, porque nós sabemos que o risco é maior de câncer de mama. E nós avaliamos 9.128 mulheres das regiões Sul, Extremo Sul e Arquipélagos de Porto Alegre. E como conclusão, isso foi publicado em 2009, eu posso depois passar esse artigo para quem não tiver acesso, nós identificamos então que nesse conjunto de unidades do PSF, nessa região, né, do nosso município de Porto Alegre,
6% de todas as mulheres que consultavam nas unidades do Programa Saúde da Família tinham, então, uma história familiar sugestiva confirmada de câncer de mama hereditário. Na primeira investigação, 23% dessas 9.000 mulheres tiveram pelo menos uma resposta sim ao questionário de 7 perguntas. Todas elas foram, a maioria delas foi encaminhada para uma avaliação genética, claro que nós tivemos algumas perdas, e dessas 6%, então, se confirmou realmente que havia uma indicação para a investigação de câncer de mama hereditário, que é um número bem considerável. A gente tem uma ideia de que câncer de mama hereditário seja uma situação relativamente rara, mas nessa nossa experiência, claro, que com um número ainda restrito de pessoas da população geral, o nosso percentual aqui de pessoas com a característica foi bem considerável. Então, nós fizemos uma validação usando critérios internacionais, que são critérios para diagnóstico já mais específico dessas síndromes, e nós tivemos uma boa sensibilidade para a maioria desses critérios, embora uma menor especificidade. Como é uma ferramenta de rastreio, de identificação de um grupo de risco, nós optamos, então, por ter um cutoff de número de perguntas de maior sensibilidade, embora com menos especificidade, para evitar que nós tivéssemos uma perda, né? Mesmo que isso significasse a avaliação inicial de um número maior de famílias. Então, para dar um exemplo para vocês como é que no dia a dia a gente encontra famílias, né, com câncer de mama hereditário. Aqui vocês têm uma família com uma história típica de uma das síndromes mais comuns, que é o câncer de mama e câncer de ovário hereditários, e a pessoa que nos procurou foi uma moça, né, que está ali indicada por uma seta vermelha, que tem a seguinte história. A mãe teve câncer de mama nas duas mamas, o primeiro tumor aos 35 anos e o segundo tumor aos 45 anos. A avó foi diagnosticada com câncer de ovário aos 58 anos. Uma irmã da avó também com câncer de ovário aos 49 anos e uma prima da mãe com câncer de mama aos 49 anos, além de várias outras pessoas com câncer em ramos mais distantes, né, familiares mais distantes, com diferentes tipos de câncer. Então, quando a gente vê essa combinação de câncer de mama e câncer de ovário em uma família, especialmente se o diagnóstico é antes dos 50 anos, em alguns casos, se a gente tem câncer de mama bilateral, né, ou até mesmo câncer de mama e câncer de ovário numa mesma família, isso nos chama muita atenção. Se nessa família nós fôssemos aplicar o nosso questionário de 7 perguntas, a primeira pergunta seria para a nossa paciente: você tem ou teve algum familiar de primeiro grau com câncer de mama ou ovário? Ela teria a mãe, eu vou voltar aqui para vocês verem, a mãe dela com câncer de mama bilateral, antes dos 50. Então, ela responderia sim a primeira pergunta. Você tem algum familiar com câncer nas duas mamas? Sim, também, para o caso da mãe dela. A terceira pergunta, você tem algum familiar masculino com câncer de mama? Nessa família não, mas seria um fator importante de suspeição. Quarta pergunta, alguma mulher em sua família teve câncer de mama e câncer de ovário, os dois tumores na mesma mulher? Neste caso, até eu coloquei errado aqui, a resposta seria não. A gente tem mulheres com câncer de mama e mulheres com câncer de ovário, mas não temos uma pessoa com os dois, tá? Então, isso aqui foi uma falha do palestrante. Na questão 5, alguma mulher na sua família teve câncer de mama antes dos 50 anos? Sim, a mãe dela e várias outras pessoas da família. Você tem duas ou mais familiares com câncer de mama e ou ovário? Também sim. Então, para esta paciente que nos procurou com esta história, na verdade, ela preenchia muito mais do que só uma resposta, assim, ao nosso questionário de 7 perguntas. Então, essa é uma situação bem óbvia. Mas se, por exemplo, ela tivesse só a mãe com câncer de mama antes dos 50, seria interessante avaliar também, porque às vezes também as pessoas não conhecem ou não se lembram da história familiar mais avançada. E a idade é um fator de risco muito importante. Então, a partir de uma única pessoa da família, às vezes a gente tem contato com a família mais expandida e se consegue, então, identificar situações de risco como essa.
que a gente pode oferecer para esta família? Então, uma das maneiras que a gente tem de confirmar se realmente existe predisposição hereditária ao câncer é se fazer um teste genético em que a gente vai buscar alterações genéticas de alto risco para a ocorrência de câncer. Tá? Então, isso tecnicamente já é disponível, ainda não no SUS, mas existe um grande trabalho de várias instituições no sentido de tentar disponibilizar no SUS esse tipo de investigação. A Agência Nacional de Saúde Suplementar já tornou obrigatória essa investigação quando existem critérios. Então, no nosso caso, a nossa paciente que veio com, respondeu o questionário de risco, se identificou um risco, que agora o geneticista vai avaliar essa família, se faz o teste em alguém da família que já teve câncer, por exemplo, a mãe da nossa paciente, se encontra uma mutação, se testam outras pessoas na família que tiveram câncer para confirmar, e aí a gente pode oferecer o teste para a nossa paciente, que ainda não tem câncer. E ela, sendo filha de uma portadora de mutação, ela tem 50% de chance de ter herdado essa mutação e 50% de chance de não ter herdado essa alteração. Nós fazemos o teste nela e vamos então identificar nesse exemplo que ela não herdou a mutação que ela tem na mãe. O que isso significa para ela? Que por ela não ter herdado a mutação que a mãe tem e que causa o risco de câncer de mama e ovário nesta família, ela não tem um risco aumentado, causado por um fator genético, e ela, apesar de ter essa história familiar muito importante, pode ser acompanhada como qualquer outra mulher da população geral, com rastreamento convencional, como se faria para qualquer outra mulher da idade dela. Já a prima dela, que é filha de uma prima da mãe, foi testada também tinha 50% de chance de ser portadora e 50% de chance de não ser portadora, e nós identificamos a mesma mutação naquela moça. Tá? Então, eu vou tentar trazer aqui a seta para cá para mostrar para vocês. Eu não consegui. Mas, então, para essa moça que está na mesma geração da nossa paciente, o risco é bem diferente. E o acompanhamento vai ter que ser bem diferente pelo fato de ela ter uma mutação. Então, hoje a tecnologia laboratorial nos permite identificar em pessoas ainda sintomáticas de uma família de risco quem tem a mutação genética e, portanto, um risco significativamente maior. E para essas pessoas a gente tem, então, uma oportunidade de intervir em programas de rastreamento especiais de pacientes de alto risco. Esse gráfico é um gráfico que está em inglês, mas eu quero mostrar para vocês, eu acho que isso aqui coloca bem em perspectiva o que significa ter uma mutação em relação ao risco da população geral. Então, na parte à esquerda do gráfico, a gente tem o risco médio, isso são dados da América do Norte, mas não é muito diferente aqui no Brasil. A gente tem os dados de risco médio da população geral de câncer de mama e ovário ao longo da vida. Tá? Então, em verde ali, o risco cumulativo vital de câncer de ovário, uma mulher da população geral, é de 1 a 2% ao longo da vida. E para câncer de mama, esse risco cumulativo vital é de 10 a 12%. Na parte à direita do gráfico, vocês vão ver que o risco de ter um câncer de mama primário, em quem tem uma mutação, por exemplo, nos genes BRCA1 e BRCA2, que são da síndrome de câncer de mama e ovário hereditários, varia de 50% a 85%. Além de um primeiro tumor, essas pessoas têm um risco de 50% de um segundo tumor primário. E o risco de câncer de ovário, para quem tem uma mutação, varia de 20% a 50%. Todos estes riscos, para quem tem uma mutação, são muito superiores aos riscos da população geral e justificam a realização, então, de intervenções de rastreamento ou até mesmo de cirurgias redutoras de risco em quem a gente identifica como portador de mutação. Claro que a gente tem que ter a evidência molecular de que essas pessoas realmente têm a mutação para que se possa fazer essas intervenções, que são intervenções, às vezes, bem definitivas,
Por fim, eu queria deixar para vocês um telefone. Aqui está faltando o código de área. O código de área é 51, né? O telefone está aqui em Porto Alegre. É de um programa de assessoramento e informação para profissionais de saúde relacionado a risco hereditário para câncer. Então, por favor, divulguem essa informação. Para quem tiver interesse, nós temos um folder. E existe, então, um plantão diário, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, para atendimento telefônico, em que vocês podem trazer as dúvidas, discutir critérios de encaminhamento, saber para onde, em diferentes regiões do país, se pode encaminhar pacientes em risco para câncer hereditário. Nós temos, então, cadastrados nesse sistema várias instituições que também são cadastradas na Sociedade Brasileira de Genética Médica, que fornecem atendimento a pacientes em risco para câncer hereditário. Existe também uma equipe de profissionais de saúde habilitados para responder a essas questões. Eu acho que era isso que eu tinha para discutir com vocês, e agora eu fico à disposição para algumas perguntas. Obrigada.